Bem, boa noite. Excelentíssima senhora acadêmica, excelentíssimos senhores acadêmicos, nossos convidados. O primeiro anúncio é o seguinte: nós precisamos colocar em discussão e aprovação a ata de 26 de julho, recebida por todos em suas residências. Não havendo manifestação, nada a declarar, nós consideraremos aprovada a ata. Aprovada. Senhor secretário-geral acadêmico Ricardo Cruz. Senhor presidente em exercício, acadêmico José Galvão Alves, senhoras confreiras, senhores confrades, senhoras e senhores convidados, eu gostaria apenas de relatar que ontem à noite, senhor presidente em exercício, o acadêmico Omar da Rosa Santos, presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, presidiu mais uma posse naquela academia e o presidente Jorge Alberto Costa e Silva, na sua impossibilidade de ir lá comparecer, foi representado pelo acadêmico Fernando Vaz. Ele o representou ontem na posse, em mais uma posse da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Não existem outras comunicações por parte da Secretaria, senhor presidente em exercício. Muito obrigado, senhor acadêmico Ricardo Cruz. Abro as comunicações dos senhores acadêmicos. Acadêmico Pietro Novelino. Senhor presidente. Alô? Tá bom. Senhor presidente, senhores ilustres membros da mesa, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Eu faço uso da palavra nesse momento, senhor presidente, para informar que o acadêmico Isaac Weissmann, que está afastado desta casa por esse tempo, recebeu uma homenagem na Santa Casa da Misericórdia, que é um grande afluxo de admiradores e ex-alunos do professor acadêmico Isaac Weissmann, nosso honorário. Eu queria também dizer, todo mundo sabe que ele foi um dos criadores da nutrologia, diria até que no país. E Vossa Excelência, que milita na Santa Casa há muitos anos, tem mais informações do que essas que eu estou dando neste momento. Muito obrigado, senhor presidente. Um dos primeiros serviços, o primeiro serviço de nutrologia do Brasil foi lá fundado exatamente com o professor Isaac Weissmann. E ele foi homenageado na Santa Casa, não só pelos alunos, mas pela Sociedade Médica do Rio de Janeiro e especialmente ex-alunos. E foi uma festa muito bonita e ele ficou extremamente satisfeito. Saibam todos que ele está bem de saúde. O senhor Isaac está bem de saúde e está afastado por, acho que mais decisão pessoal do que ele poderia estar aqui conosco, e vamos tentar convencê-lo disso. Eu vou passar a palavra, então, ao acadêmico Paulo Saldiva. Boa tarde a todos, presidente, acadêmicos, acadêmicas. É com muita honra que eu falo pela primeira vez como acadêmico nesse espaço, e pena que não seja por uma situação tranquilizadora. Eu faço parte, representando a Academia Brasileira de Ciências, do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. E fui informado que a USP, a Unicamp e a Unesp estão sendo objeto de um processo pelo ensino de cirurgia laparoscópica e cirurgia do trauma em porcos. E o processo não é pela lei Arouca, mas sim pela lei de maus tratos. Ou seja, evidentemente que o conceito de ética e conforto animal tem que ser preservado, mas não treinar certos procedimentos em animais de grande porte, que são porcos de abate, significa que treinaremos nos pacientes dos hospitais públicos, que vamos cometer os erros cirúrgicos
em gente que menos pode. Talvez fosse o caso, e isso é impulsionado pela ignorância programada, não é uma ignorância natural como eu tenho, mas a ignorância tem uma epistemologia disso. O ramo da ciência chama gnostasia. E ele está sendo colocado por interesses eleitorais, por exemplo. Vai um deputado, abraça um beagle, e com isso ele se reelege. Portanto, talvez fosse o caso da academia, porque nesse processo não vão só as instituições, mas vai também o professor e o residente que executa o ato. Então, acho que isso deveria ser objeto, talvez, de uma discussão aqui dentro, com o Ministério Público, para dizer que é evidente que seria melhor, mas não há equivalente. Não é uma coisa de treinar sutura numa pele. É um procedimento complexo. Eu acho que esse objeto ele está crescendo no Brasil, a gente sente isso no Conceia. Eu acho que talvez a academia pudesse trazer esse assunto numa hora oportuna para discutir para dizer que tem um limite onde não há solução fácil, mas a melhor talvez seja não provocar dano em pacientes com procedimentos perigosos. Muito obrigado. Acadêmico Paulo Saldiva, dada a importância do tema, eu me comunicarei ainda hoje com o nosso presidente para que façamos uma pequena comissão aqui para que se manifeste. Lógico que essa comissão, Vossa Excelência, poderia ser um dos presentes já, inaugurando sua participação, sempre louvável pela sua história e tudo mais. Eu tenho a impressão que não há dúvida quanto à necessidade desse treinamento. Né? Não há nenhum mal nisso, quanto mais sendo um animal que é abatido naturalmente depois para alimentação. Então, não tem dúvida quanto a isso. Isso tem sido seguido já durante algumas décadas pela cirurgia videolaparoscópica. Não há nenhuma maldade nisso. Isso é uma maior preservação da classe cirúrgica e também do ser humano. Essa que é uma realidade. Mas hoje mesmo eu conversarei com o nosso presidente para que possamos encaminhar uma comissão que vai agilizar, e acho que isso é importante, que seja rápido, né? Porque se for colocar numa pauta natural aqui, demora um pouquinho. Muito obrigado. Algum outro acadêmico? Então, nós passaremos à continuação do simpósio, iniciado essa tarde e coordenado e organizado pela acadêmica Eliette Busquelar, sobre custo da doença crônica no Brasil. Foi uma tarde riquíssima hoje. E agora nós vamos dar continuidade, chamando novamente a mesa, né? O seu coordenador, o professor Denizar Viana Araújo. Então, que é quem está coordenando por orientação da acadêmica Eliette Busquelar. Perfeito. Denizar, continua aí a coordenação, por favor. Bom, boa noite a todos. Dando sequência, nós vamos agora contemplar um tema fundamental que já foi, inclusive, abordado nas palestras anteriores, que diz respeito ao meio ambiente, a discussão sobre poluição ambiental, e ninguém melhor para proferir uma palestra sobre o tema que o acadêmico Paulo Saldiva, quem eu faço um agradecimento ter aceito esse convite. Por favor, professor.
Boa tarde a todos. Eu farei minha apresentação apenas oral, porque eu quero discutir algumas ideias. A primeira delas é possível colocar preço em doença? É possível colocar preço na vida humana? Evidentemente que não. Mas por que no caso da poluição do ar é necessário fazer isso do ponto de vista estratégico? Então eu quero fugir do conflito moral, do diálogo moral, de dizer que você pode precificar vidas humanas como se fosse uma compensação ambiental, como se fosse uma forma que permitisse você continuar poluindo e justificando um processo produtivo, pagando o preço do adoecimento e da morte. Ora, por que isso? Vamos pegar a razão por que se precifica a poluição do ar. Supondo que eu, num acesso raro de inteligência que por vezes me ocorre, desenvolvesse um instrumento capaz de eliminar os mosquitos transmissores de doenças infecciosas. A humanidade acreditou nisso ao dar o Prêmio Nobel de 1948 para o inventor do DDT, que se mostrou depois como ser banido. Qual que seria a oposição a isso? Nenhuma. O mosquito não é simpático, não dependemos dele, não nos apaixonamos por ele. Eu moro a 3 quadras de uma escola de samba tradicional de São Paulo, a Vai Vai, e possivelmente eu seria homenageado com um carro abre-alas em forma de mosquito, com as baianas com um microscópio na cabeça, cantando a música "Exterminou, exterminou, esse mosquito acabou". Portanto, é mais fácil lidar com mosquitos do que com riqueza. É mais fácil lidar com mosquitos do que com carros, com coisas que nos trazem conforto. E aí não há conflito possível. Não há uma sociedade protetora dos mosquitos. Não há interesse econômico envolvido nisso, só há perdas. Então a decisão se torna óbvia. No caso da poluição do ar, ela vem hoje, nos casos das grandes cidades, atrelada a toda uma lógica de desenvolvimento urbano e toda uma lógica de mobilidade e interesses de grandes corporações. Corporações que produzem combustível fóssil e corporações que produzem veículos a motor de explosão. Não há outra alternativa para isso. E no nosso caso, particularmente, todos os estudos que a gente fez em várias regiões metropolitanas do Brasil, é possível identificar, através de modelos receptores, o DNA da partícula, quem é que produziu aquilo. E isso vem de veículo, seja diesel, metade da poluição de uma cidade hoje é diesel, 10% da frota nossa é diesel, entre 5% a 10%, 10% da frota produz metade da poluição. E o resto é veículo de ciclo Otto, resuspensão de solo, atrito de pneus e discos de freio e partes rodantes. As indústrias fugiram das cidades. Uma cidade sofistica, ela desindustrializa. E as indústrias vão para cidades menores, onde tem incentivos fiscais. E como a única indústria que persiste nas cidades é a indústria da construção civil e de serviços, o solo fica cada vez mais caro nas regiões mais servidas de serviços e a cidade se expande, impondo um deslocamento. Associado a uma crise de mobilidade, uma trombose veicular disseminada por artérias congestionadas por trombos metálicos, a gente fica parado. E a velocidade média hoje na cidade de São Paulo, nos horários de pico, aproxima-se a estrondosa e fantástica velocidade de 7 km por hora, que é um progresso notável, porque bandeirantes em tropas de mula faziam 18. E poderíamos escrever fazer um filme temático chamado Os Bandeirantes Chegavam Antes.
o fato de ficarmos hoje perdendo 2 a 3 horas por dia em deslocamentos intermináveis, nos impõe uma situação diferente para o ar. Nós estamos, por exemplo, na marginal do Tietê, um lugar que nós destruímos, um rio histórico, e estamos olhando para aquele rio e falando, nossa, que rio poluído. De fato, ele é muito mais poluído que o ar. Mas ninguém me obriga a beber aquela água ou tomar banho naquele rio. O ar, eu não tenho como escapar disso. Quanto menos você tem, mais longe você mora, mais tempo você fica nas avenidas, mais você inala coisas que você não devia inalar. De acordo com as contas que a gente está fazendo nos pulmões da autópsia da nossa faculdade, a gente consegue determinar que o que escurece o carbono. Todos nós temos, aqui no Rio também, um pouquinho da nossa cidade no pulmão impregnado, associado a uma resposta inflamatória causada por material particulado insolúvel. E lá você tem, mais ou menos a conta é essa. Cada 2 horas você fumou inadvertidamente um cigarro, queira ou não. Ou seja, todos somos fumantes leves, sem escolha. Fumam bebês, fumam gestantes, fumam pessoas com coronariopatia, fumam pessoas com história familiar de câncer, com deficiência de enzima de reparo, fumam os idosos sem escolha. Quanto menos você tem, embora a nuvem de poluição seja contínua, coberta, cada um leva para casa uma quantidade diferente de poluição, a depender do tempo que fica no deslocamento. Não é por outra razão, só para você ter uma ideia do conflito, e que é inevitável, a partir da última publicação do Instituto de Estudos, International Association for Research in Cancer, o IARC, em Lyon, na França, você chegou à conclusão que, eu até tive a honra de participar desse grupo de pesquisadores, definiu a plausibilidade da poluição do ar e da poluição de diesel como causadora de câncer como 1A. Ou seja, evidência similar à do amianto e do tabaco. Com isso, houve um movimento de phase-out do diesel, da produção de diesel para veículos pesados e para veículos leves na Europa, e, consequentemente, tramita no Congresso uma proposta de trazer veículos leves diesel para o Brasil como um direito, digamos, ao brasileiro economizar mais. Economizar o quê? Quem que faz a economia? Quem é que ganha com isso? Eu imagino, mas com certeza eu sei quem perde. Bom, então, e tem muitos interesses do ponto de vista corporativo, dizendo, não, eu tenho empregos, eu gero renda, eu gero tecnologia, isso é legítimo, mas não faz parte da ótica de uma empresa você trabalhar por princípios. A indústria do tabaco, ela sabia que o tabaco provocava câncer. Ela saiu do negócio por princípios. Ela falou, bom, como causa câncer eu não vendo mais. Então não é assim que funciona. Por isso que nesse caso específico é necessário colocar dinheiro, porque princípio não vai resolver. Então tudo isso é para justificar por que eu vou pôr preço numa vida humana. Por que eu vou colocar uma régua para medir o impacto econômico. Porque não é diferente do mosquito. Há grandes interesses econômicos positivos para a economia, no que polui, mas há também um custo. Todo mundo sabe o que você ganha com a indústria, mas a gente sabe quanto perde. Essa é a questão central para ter instrumento de gestão. Então, a doença você modifica comportamentos. Isso está acontecendo. Hoje os jovens cada vez menos querem possuir o carro, eles querem usar talvez o carro. O carro como sonho de posse está perdendo o protagonismo como o cigarro perdeu. Antigamente, para você entrar no mundo adulto, você precisava ter um palito fumegante na boca. Hoje não precisa mais. E agora o carro também está perdendo, começou na Europa, depois está nos Estados Unidos, aumenta o número de jovens que deixam de tirar carta quando chegam na idade certa para isso,
Nos Estados Unidos, aumenta o número 3% ao ano nos últimos 5 anos. Mas enquanto não acontece essa mudança cultural, alguma coisa tem que ser feita, e uma delas é econômica. Segundo argumento para valorar. Toda vez que eu vou falar de poluição, e dizendo que tem que andar de ônibus, andar a pé, ou ter carro elétrico, e outras coisas exóticas que eu pilotei na vida, o pessoal acha que isso é tonto, ou até me chamaram de romântico. Uma vez foi dito isso pelo presidente da Petrobras, que eu era romântico. Eu até pedi um certificado da empresa, com papel timbrado, para levar para casa, porque essa opinião não é compartilhada pela minha esposa, por exemplo, que acha que eu sou um pouco tosco. Então, eu achei que isso poderia melhorar a minha situação em casa. Muito bom. Isso tem uma conotação de que o indivíduo que luta por causa ambiental é um abraçador de árvore, anda de bata, escuta Mercedes Sosa, Violeta Parra e fica meditando, pastoreando cabras no campo, tocando flauta, e coisas que não dizem a respeito à materialidade dos dias. Não é bem assim. Você precisa dizer que se perde dinheiro. Vamos aos números, então, porque eu tinha dito que eu ia ficar, eu só tive que me justificar porque eu tive uma repulsa de colocar preço nisso. Quais são as moedas que você pode usar para valorar um dano à saúde? A primeira é custos de internação médica e atendimentos de infartos, câncer, doenças respiratórias. Você pode precificar isso, tem uma tabela SUS, que todo mundo sabe o que paga, tem uma tabela de convênio e tem uma tabela privada. Dá para fazer uma conta disso? E na cidade de São Paulo hoje, esse custo das internações hospitalares está em torno de 50 milhões de dólares ano para o município de São Paulo. Se você for colocar, qual é a outra régua que se usa? No Global Burden of Disease, criou-se uma moeda chamada Disability Adjusted Life Years, que é quantos anos de vida produtiva o indivíduo perdeu por adoecer ou por morrer antes do tempo. Esse DALI tem uma saída em anos. Se você quiser transformar isso em dinheiro, multiplica por PIB anual per capita de cada país. Qual que é o problema disso? Uma vida na Etiópia vai valer muito menos do que na Suíça. Isso tem problemas de colocar isso claro. Mas se você fizer isso para o Brasil, vai dar mais ou menos 13 bilhões de dólares ano. Este é o subsídio indireto em dinheiro por perda de produtividade dada à poluição do ar para o Brasil. São 55 mil mortes ano. Na cidade de São Paulo, 5 mil mortes ano. No estado de São Paulo, 14 mil mortes precoces por ano. No Brasil, 55 mil mortes por ano, que é um número que se aproxima das mortes por acidente de trânsito. E se aproxima das mortes por homicídio. Tem uma terceira régua, que é muito criticada, mas que o pessoal usa, que é a vontade a pagar, disposição a pagar, willingness to pay. Quanto você ganharia, você pagaria, por exemplo, a gente calcula que se São Paulo reduzisse a expectativa, a poluição do ar, porque é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, a expectativa de vida média do paulistano aumentaria 3 anos e meio. Então, vamos fazer uma conta só para comparar. Se você deixa de fumar, você ganha 7 anos de expectativa de vida. Só que hoje 12% dos paulistanos fumam. 12% de 7 dá menos de 1. Vamos fazer um ano. Então, do ponto de vista do indivíduo, parar de fumar é muito mais vantajoso, mas do ponto de vista de saúde pública, o efeito de reduzir a poluição é 3 vezes maior. Nós temos políticas importantes para combater o tabagismo, bem-sucedidas.
lideradas por médicos, e não temos políticas eficientes para reduzir a poluição do ar. Quais são os números mundiais? No mundo morrem, por ano, 7 milhões de pessoas de poluição do ar. Dessas 7 milhões, um pouco menos da metade, poluição das ruas, principalmente no hemisfério sul, com exceção da Austrália. O restante é poluição por fontes intradomiciliares, de aquecimento e cozinha. Ou seja, uso de combustível de baixo valor energético em habitações, digamos, desprovidas de condições de habitabilidade. Vamos pôr um preço nisso. Isso é mais do que malária, isso é mais que malária e diarreia somadas. A malária está caindo, a diarreia, felizmente, está caindo com o progresso do saneamento, mas o número de pessoas que estão expostas à poluição do ar aumenta ano a ano, aonde? Em países de menor capacidade produtiva. Mesmo que você tenha, e vou falar meus últimos 2 minutos, para manter no tempo e evitar, porque, professores, eu vejo daqui, há um sentimento de morte iminente, às vezes pairando na cabeça das pessoas. O corpo está aqui, mas o espírito vai para um lugar mais feliz, depois que você fala muito, né? Chama-se viagem astral. E eu diria somente que nós aprovamos em São Paulo, São Paulo está fazendo uma enorme, é a cidade que mais tem ônibus do mundo. São 15 mil ônibus. Vai ser refeita a licitação para isso. É uma licitação bilionária. Se colocou que essa licitação deveria ter ônibus na frota cativa somente movidos a energia alternativa, ou híbridos, ou elétricos, ou biocombustíveis. Aí os nossos vereadores resolveram dar um pequeno adiamento de 20 anos. 20 anos. Porque o ônibus, ele é autorizado a funcionar numa cidade grande por 10 anos, mas ele não está morto. Ele é vendido para uma cidade menor. Existe um capital de giro. A tarifa pagou o ônibus, mas ele consegue ser revendido. Você paga a tarifa de pico às 6 da tarde de eletricidade, o diesel não, é subsidiado, nós pagamos com o nosso bolso uma coisa que nos dá câncer, e existe uma produção de petróleo na costa brasileira que alguém precisa comprar. Então, e quando você muda uma coisa dessas, não é mudar uma ponte, você fala, não vou fazer a ponte hoje, que eu vou fazer daqui a 5 anos, 10. Quem morreu hoje não vai ver a ponte concluída daqui a 20 anos. Então, é isso que eu queria dizer. Existem sociedades protetoras de vários animais, mas talvez os médicos devam fundar a sociedade protetora do ser humano. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Saldiva. Eu convido para formar aqui a mesa. Eu acho que tem uma mensagem importante na palestra do acadêmico Saldiva, é que, a despeito da nossa resistência em dar valor econômico a essas questões, isso é importante para subsidiar políticas públicas, porque, de certa forma, a decisão é baseada em custo-benefício. E se nós entendemos, como o exemplo que foi dado, que hoje a poluição ambiental na cidade de São Paulo tem um impacto maior do que até o tabagismo, tem que haver um direcionamento de esforços. E essa valoração em dinheiro dá a dimensão exata do problema. Então, mais uma vez, eu agradeço ao acadêmico Saldiva a brilhante palestra. Agora nós vamos ter o prazer de ouvir o professor Denizar Viana Araújo falando de políticas públicas de saúde para enfrentamento das doenças crônicas no Brasil. Denizar, por favor. Bom, boa noite. Eu vou pular, já fiz as considerações iniciais, as saudações, mas eu queria quebrar um pouco o protocolo e fazer um agradecimento especial
acadêmica Eliette Bosquelar. Dois agradecimentos. O primeiro, pelo honroso convite de participar com ela da formação, da organização desse simpósio. E o segundo, um agradecimento às palavras gentis, carinhosas do início da apresentação. E eu quero dizer o seguinte, as lideranças que estão surgindo, elas precisam de exemplos. E certamente, professora, o seu exemplo na academia, o exemplo de uma pesquisadora, na geração de conhecimento, na formação de capital humano, isso é muito importante para essas gerações que estão chegando. Então, tenha certeza da sua influência positiva nas gerações que estão se formando. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu vou tentar fazer um recorte aqui das políticas públicas exitosas para enfrentamento dos temas que foram discutidos até agora. O que a evidência científica nos traz que possa, de alguma forma, funcionar como um instrumento, uma intervenção que nos possibilite avançar? A primeira questão, que de certa forma já está no imaginário nosso, do médico, do gestor, do formulador de política de saúde, diz respeito à atuação da atenção primária em saúde. Existe hoje, eu vou apresentar aqui, evidência robusta de que intervenções no nível primário trazem grandes resultados em saúde. Não só em termos de cobertura da população elegível para a atenção primária, mas a resolutividade também na ponta. Eu tenho um primeiro estudo aqui, muito interessante, um estudo que avaliou mais de 1.600 municípios brasileiros em relação à experiência em 9 anos da atenção primária, no tocante à redução de mortalidade por doença cardíaca e doença cerebrovascular. Dados longitudinais, um estudo muito elegante, publicado no BMJ. E o que é interessante aqui, eu vou elencar, nessa coluna, os pesquisadores tratam da questão da doença cerebrovascular. Nessa outra coluna, a das doenças cardíacas. Eles separam 3 níveis de cobertura da atenção primária para a população. Sem cobertura, o que seria o 1, quer dizer, não tem nenhum benefício. Uma cobertura dita incipiente, mais de 0 até 30% da população elegível. Uma cobertura intermediária entre 30% e 70%. E uma consolidada acima de 70%. E olhem os números, tanto as taxas aqui sem ajuste, quanto as taxas ajustadas para fatores de confundimento, nós vemos, e lembrando sempre que à medida que o valor fica mais negativo, se quiser se afastando do 1, há um maior benefício dessa intervenção. E fica aqui evidente, que, aspecto da doença cerebrovascular, que à medida que aumentamos a cobertura da atenção primária, o benefício chega aqui, nesse caso, um benefício ajustado de 0,82. Quer dizer, o que a gente está reduzindo, em torno de 18%, a redução relativa da mortalidade cerebrovascular por conta específica, já que é ajustado, da intervenção que é a atenção primária. No tocante às doenças cardiovasculares, nós chegamos a números também aqui com uma chamada cobertura consolidada, acima de 70%, esse valor pode chegar a 0,79. Então, nós temos hoje dados para 1.622 municípios brasileiros da importância dessa forma de cuidado, de se lidar com os fatores de risco, de se manusear isso de uma forma adequada para se evitar grandes impactos futuros. E esses mesmos autores fizeram a seguinte avaliação. Em relação ao tempo de cobertura, e eles dividiram essas populações em aqueles que tinham em torno de 4 anos de cobertura, 6 anos e 8 anos. E, mais uma vez, fica evidente que, à medida que nós aumentamos a percentual da população coberto e o tempo vou chamar aqui, de exposição à atenção primária, o benefício aumenta. Chegando, por exemplo, aqui em termos de redução da mortalidade cardiovascular, 0,64, tem uma redução relativa de 36%.
Hoje, nós provavelmente não temos medicamentos que possam proporcionar isso. É claro que isso é uma composição de cuidado, de acesso a tratamento, prevenção, promoção de saúde, mas dá o real impacto de uma intervenção populacional que funciona. E nós temos aqui uma experiência no Rio de Janeiro, apesar de todos os problemas que a cidade do Rio de Janeiro passa, tem um histórico relativamente recente, positivo, em relação à atenção primária, é que no início da gestão anterior, do prefeito, no primeiro mandato, no início da gestão, a cobertura por atenção primária era em torno de 3% da população elegível. E terminou a gestão com mais de 70% da população elegível sendo coberta. E nós tivemos a oportunidade, como pesquisadores pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de realizar um estudo para avaliar isso. Nós tivemos o apoio de uma ONG suíça que apoiou e que trouxe, inclusive, o suporte de tecnologia. Então, além do Programa de Saúde da Família dar acesso à população aos cuidados de saúde, ela também levava tecnologia, fazer exames, point of care, por exemplo, de controle de colesterol, de glicemia, de aparelhos portáteis de ultrassom. E nós tivemos a oportunidade de ver que realmente, quando se compara esse tipo de intervenção com o usual, que é esperar que o indivíduo vá procurar o sistema de saúde, o impacto é muito grande. E nós, inclusive, tivemos a oportunidade de transformar isso em valores econômicos, com todas as limitações que o acadêmico Saldiva já pontuou, mas é importante para o gestor, quando ele coloca dinheiro numa iniciativa, saber que aquilo pode dar retorno. E foi exatamente, grosseiramente, o que nós conseguimos demonstrar. Se nós conseguimos evitar casos de AVC, casos de hospitalização devido a condições cardiovasculares, disfunção renal, o que isso significa em valores econômicos? Isso é muito importante, porque é sempre uma relação de custo-benefício. Nós temos que saber a forma de colocar o dinheiro e como isso pode dar retorno para a sociedade, para outras ações até de saúde. A doutora Helena já tocou nesse ponto. Esse foi um relatório muito interessante feito pelo Banco Mundial, que avaliou a qualidade do gasto em várias áreas sociais, não só saúde, também educação, segurança. E na questão da saúde, eu vou só reforçar alguns pontos que a doutora Helena já falou. Eles fizeram uma avaliação de quais intervenções no Brasil, dada a experiência anterior da série histórica, o que realmente poderia fazer diferença. E, novamente, a atenção primária mostrou que investimentos maciços em atenção primária repercutem muito favoravelmente na chamada média e alta complexidade. Alta complexidade, lembrando, são os procedimentos de alto custo, a necessidade de intervenções mais elaboradas. Então, está claro que, se nós temos escassez de recursos, nós devemos, de alguma forma, orientar esse recurso em estratégias que realmente funcionam. E quando nós falamos de doenças crônicas, todas essas que foram discutidas, a atenção primária é uma política de saúde que realmente se mostrou exitosa. Um outro ponto, uma outra política de saúde que já foi implementada em vários países com acesso universal à saúde, principalmente os países europeus, o Canadá, a Austrália, que diz respeito à política de gestão de incorporação de tecnologia. O que é isso? É se ter todo um critério crítico em se avaliar a incorporação de uma nova tecnologia. Porque uma nova tecnologia tem toda a sedução da inovação, mas nem sempre o retorno, o resultado populacional justifica aquela incorporação. Há necessidade de estudos que avaliem a qualidade da evidência científica em termos de atributos de eficácia, de segurança, de efetividade e as relações econômicas. A decisão em se incorporar um novo medicamento, por exemplo, diz respeito a comparar as alternativas existentes, não só do custo econômico de se adquirir esse medicamento, mas também da efetividade, do ganho em saúde que é proporcionado pela essa nova tecnologia. E, mais uma vez, o Brasil tem uma experiência exitosa na política de incorporação tecnológica, que também começou nos anos, principalmente na gestão do ex-ministro Temporão, diz respeito à questão de se formular uma política de saúde. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde nós comparamos a nossa política de incorporação tecnológica com o México e Colômbia, países próximos
se viu que o Brasil realmente avançou muito mais do que os outros países da América Latina, há critérios mais qualificados para esse processo decisório. Então, nós estamos realmente à frente nisso. Isso foi um grande ganho da formulação de uma política de saúde no país. Nós temos uma comissão chamada CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, que usa todo esse conhecimento para orientar a decisão de incorporação tecnológica no país. Nós fizemos também uma avaliação para ver se realmente esses instrumentos de economia da saúde são utilizados no processo decisório, e está muito claro que hoje esse é um elemento crítico para o processo de decisão de incorporação tecnológica no Brasil. Essa aqui é ainda dentro do tópico da gestão tecnológica, esse é um estudo que foi uma revisão sistemática de avaliações econômicas, tanto de intervenções primárias quanto intervenções secundárias em países de renda média e baixa. Lembrando também da palestra da doutora Helena, o Brasil é um país de renda média alta, nós estamos ali no limite, e estamos hoje padecendo da sina de não conseguirmos alçar a condição de país de renda alta. Mas temos dois estudos feitos pelo nosso grupo, que avaliou essas intervenções em termos de o custo de uma nova tecnologia e o ganho para a sociedade. E eu queria trazer só o exemplo aqui, que foi um estudo feito também em parceria com o Instituto Nacional de Cardiologia, em relação à intervenção da custo-efetividade de se tratar pacientes antes de chegar ao hospital. Foi citado aqui pelo acadêmico Gerson Magalhães, o exemplo do AVC. Esse é o exemplo da terapia trombolítica no infarto agudo do miocárdio, porque hoje o que acontece? O paciente começa a sentir uma dor no peito no início ali da 23 de maio, professor Saldiva, até ele chegar no Dante Pazanese para receber um trombolítico, na hora de pico, você vai levar 1h30, 2 horas. Em cardiologia, a gente tem uma frase de efeito que tempo é músculo e músculo é vida. O que esse estudo, baseado em toda essa política de gestão tecnológica, fez foi o quê? Foi avaliar a evidência de se realmente antecipar essa terapia trombolítica nas ambulâncias do SAMU, disponibilizar o medicamento, uma equipe treinada, com retaguarda, inclusive de telemetria, com disponibilidade do eletrocardiograma, para detectar o infarto e fazer o trombolítico na ambulância. Quer dizer, leva-se o paciente já em condições de trombólise até chegar na unidade hospitalar, comparado à opção de esperar o indivíduo chegar. E ficou claro de que você consegue reduzir, era uma redução relativa da intervenção de 17%, dentro de uma meta-análise, e ao longo, principalmente numa projeção de 20 anos, os estudos econômicos fazem isso, eles projetam o ganho no futuro e trazem tudo a um valor presente, descontado a uma taxa de desconto, lembrando sempre que o futuro vale menos do que o presente no momento de tomada de decisão de agora, mas esse estudo mostrou, dentro de uma política de gestão tecnológica, de que valia a pena o SAMU incorporar essa tecnologia. Isso foi feito em vários municípios, inclusive no Rio de Janeiro, mostrou ao longo do tempo o benefício de se reduzir mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Vamos agora para um outro tópico. Quer dizer, quais são as políticas públicas na área da obesidade? E aqui também o professor Valmir já antecipou, está claro que hoje o médico, de forma isolada no seu consultório, a doutora Luciana fez esse comentário, ele não vence a guerra contra a obesidade. Essa é uma questão muito mais séria, que exige políticas, principalmente no âmbito da taxação de alimentos, que são alimentos não saudáveis. E aqui há vários exemplos, inclusive, de testes, de estudos realizados, mostrando que esse caminho da intervenção governamental, de aumentar tributos de alimentos que são prejudiciais e subsidiar alimentos saudáveis, isso é um caminho também exitoso. Esse é um fenômeno hoje mundial e é uma tendência em vários países. O México tem avançado nisso, que nós sabemos da prevalência da obesidade no México, principalmente de alimentos, de refrigerantes. E aqui foi uma experiência que nós também tivemos com pesquisadores da área comportamental e chegamos a algumas conclusões muito interessantes, porque se deixar nessa área o mercado se autorregular, nós não vamos vencer essa briga. E um exemplo clássico que ficou aqui nesse estudo foi
a percepção de, por exemplo, um estudo de caso. O indivíduo chega no McDonald's e ele compra uma torta de maçã por 50 cents. A segunda torta é quase que subsidiada, vai custar 10 cents. Ele é incentivado a comer a segunda, porque ele pensa o seguinte: bom, se eu deixar de... Teoricamente, duas valeriam $1. Não, mas ele é incentivado. Então, essa falta de linearidade de preço, ela acaba sendo mais um motivador para o consumo, muitas vezes sem necessidade. E essa é uma questão crítica hoje, quando se fala em taxação, e aqui também há vários estudos hoje robustos medindo isso, se depara com um conceito muito importante em economia, que é a chamada elasticidade de preço da demanda. O que é isso? Se nós elevarmos o preço de um produto, a tendência é cair o consumo disso. Salvo em condições, exemplo, exceções seriam, por exemplo, o tratamento do câncer. Não adianta a gente hoje aumentar o que está acontecendo, aumentando o tratamento do câncer, mas nós temos que continuar oferecendo. Mas, de uma maneira geral, no consumo em geral, nós dizemos que há uma elasticidade de preço. Se nós conseguirmos aumentar o preço de alimentos que não são saudáveis, que de alguma forma vão aumentar a obesidade, há uma tendência à redução desse consumo. E há vários experimentos mostrando isso. Em contrapartida, seria uma forma de subsidiar aqueles alimentos saudáveis, que todos nós já sabemos que hoje é muito mais acessível e de baixo preço um alimento pouco calórico, gorduroso, em contrapartida, frutas e peixes e hortaliças. A Anvisa também vem seguindo nesse sentido, e a nossa agência regulatória, ela tem experiências também bastante exitosas, no sentido de alertar a população do que não é saudável. E há um debate em curso sobre a utilização de chamadas de marcas nos alimentos que deem a dimensão exata do perigo, do risco. Muito sódio, muito açúcar, muita gordura total, saturada, adoçante, gordura trans, enfim, é mais uma forma do poder público atuar no sentido de oferecer informação à população brasileira. Por último, para fechar, aproveitando também a palestra do acadêmico Saldiva, e no aspecto da poluição ambiental, surge um conceito muito importante, que são as chamadas cidades inteligentes. Há toda uma movimentação no sentido de equipar as cidades com sistemas de informação, de sensores, de monitoramento, para monitorar poluição, para ofertar espaços que permitam, por exemplo, transporte em veículos, por exemplo, bicicleta e andar a pé. Isso tudo, de alguma forma, é uma intervenção que o poder público vai fazer. Novamente, nós encontramos na literatura exemplos baseados em evidência de alta qualidade, revisão sistemática, que as estratégias de saúde pública, em termos de proporcionar benefícios, uma delas, que é citada como talvez uma das mais importantes, é toda essa composição da cidade inteligente, que é aqui um conceito, é um sistema urbano que utiliza essa tecnologia de comunicação e informação para transformar a infraestrutura e serviços públicos de forma mais interativa, mais acessível e mais eficiente. Esse é um conceito. O Rio de Janeiro, ele avançou muito em sistemas de informação para monitoramento de trânsito, inclusive questões de segurança, poluição. A gente não padece do mesmo problema que São Paulo, mas nós temos que, de alguma forma, oferecer esse tipo de controle. E aqui alguns exemplos de controles ambientais nesse sentido, de sensores de poluição em cidades. Isso aqui são sistemas de sensores em ônibus que trafegam no sistema viário para alertar exatamente o momento em que os índices alcançam níveis que não são aceitáveis e, de alguma forma, permitam intervenções do poder público. Para finalizar, eu queria trazer o exemplo de Cubatão. Cubatão, nos anos 80, preocupou muito, até que... Isso aqui é um vídeo que eu até recomendo que quem tiver oportunidade possa vê-lo, da BBC Brasil. Em 81, a cidade de Cubatão foi apontada pela ONU como o município com a pior qualidade de ar em todo o mundo.
E havia vários relatos de crianças mortas, sem cérebro, com malformações devido à poluição. Aqui uma foto daquela época, olha a cor dessa fumaça negra que saía da chaminé das fábricas dali. Era realmente uma grande catástrofe ambiental, com prejuízos, de certa forma, diretos à saúde. Tem uma foto da CETESB. Essas ranhuras aqui, na vegetação do morro, elas são por conta da poluição. Imagina se já faz isso na vegetação, o que faz dentro dos alvéolos. Então, nós temos um grande desafio. Por que eu trouxe o exemplo de Cubatão? Porque há esperança. Há esperança, e Cubatão conseguiu avançar em termos de controle, e o personagem símbolo dessa recuperação ambiental foi chamado Guará Vermelho, porque eles desapareceram da vegetação durante o período crítico em Cubatão. E foi exatamente na volta desse pássaro que ficou constatado que foi possível resgatar, claro que não se atingiu os níveis ideais, mas que o poder público, de forma efetiva, consegue mudar o rumo das coisas. Muito obrigado pela atenção. Você quer falar? Então, nós vamos dando continuidade. Eu adorei não só a sua apresentação, mas em especial o último slide, porque é um Guará Vermelho. Eu nasci em Guaratinguetá, que é a cidade das Três Garças. Então, um Guará Vermelho me lembrou rapidamente a infância. E hoje não se vê nem naquela região garças tão bonitas assim. Agora, para ilustrar, ficou muito, muito bom. Então, abrimos a perguntas das senhoras e senhores acadêmicos. Comentários ou perguntas? Quer falar alguma coisa? As pessoas estão impactadas com o sol de... Acadêmica Mônica Guadelha. Boa noite, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, nossos convidados, senhoras e senhores. Inicialmente, eu queria parabenizar a todos pelas brilhantes apresentações, um tema muito interessante. Eu queria ouvir a opinião do professor Denizar sobre um pouquinho, o oposto da obesidade, do diabetes, da hipertensão, são as doenças raras, né? Eu trabalho com tumor hipofisário, é a minha linha de pesquisa há anos. É uma doença que não é rara, a doença na população não é tão rara, mas a doença com sintomatologia é rara. E a gente tem uma frustração muito grande, que a gente trabalha em todos os estudos clínicos, né? A UFRJ é um centro de referência em estudos mundiais, a gente participa do estudo das drogas, e a perspectiva de incorporação na lista do governo dessas drogas é quase nenhuma. A ponto de acromegalia, que é uma doença tão grave, né, em que os pacientes, quando têm o diagnóstico, já têm 8 anos de doença, e que a gente tem uma droga de segunda linha, que é importantíssima, que é o Pegvisomam, que tem a nossa colega argentina com a droga incorporada desde 2004, e a gente tentando esse tempo todo, e a gente só tem negativa do governo. É droga de classe única, não tem substituto para ela, os pacientes que não conseguem tratamento com ela ficam sem tratamento, de uma doença que comprovadamente tem aumento de mortalidade. O custo dessa droga varia de 10 a 30 mil ao mês, fato com que ninguém consegue tratar sem o apoio do governo, é uma doença crônica. E a gente agora, para a doença de Cushing, que é outra doença extremamente grave, a gente passa a ter agora aprovado pela Anvisa uma nova droga também, que o custo mensal vai ser na faixa de R$18 mil,
já aprovado, obviamente, nos Estados Unidos e na Europa, e sem perspectiva nenhuma de incorporação. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, como lidar com essa frustração para os pacientes, para os médicos que trabalham com isso, saber que existe uma droga que é eficaz. A droga que eu citei da acromegalia, o Pegvisomam, é uma droga que chega perto de 100% de controle da doença e que a gente não consegue dispor. Eu, quando vou a eventos internacionais, os meus colegas de fora já brincam comigo. E aí, Mônica, o Pegvisomam entrou? Eu fico até sem graça de dizer, não, a gente ainda não consegue prescrever, a não ser se for para a Defensoria Pública e o paciente ficar naquele sofrimento de conseguir a medicação. Então, é uma frustração muito grande, um impacto econômico muito ruim, que é uma doença que tem uma comorbidade enorme, além de aumento de mortalidade. Então, apreciaria ver sua opinião sobre isso. Obrigado. Muito obrigado, acadêmica Mônica Gadelha, pela pergunta, totalmente pertinente. Existe, por parte dos reguladores que avaliam a incorporação tecnológica, ainda uma visão muito ortodoxa em termos de nível de evidência para tomada de decisão de incorporação de tecnologia. E vamos pegar especificamente a área de medicamentos. No tocante das doenças raras, a gente sabe que existe, muitas vezes, algumas limitações em termos de ensaio clínico, que a gente não pode comparar, por exemplo, com a doença cardiovascular, onde você consegue colocar 20 mil pacientes no estudo de estatina. Eu consigo um nível de precisão único. Eu não vou conseguir isso para doenças raras, onde eu tenho dificuldade de recrutamento de pacientes, o próprio número de pacientes. Então, eu já tenho uma limitação em termos do nível de evidência para o processo decisório. Se você é totalmente... Se o regulador for totalmente purista nesse sentido, ele já vai se posicionar de uma forma muito resistente. Quando a gente avança ainda para a discussão da análise de custo-efetividade, poucas são as situações onde isso se torna custo-efetivo dentro do conceito de custo-efetividade, porque realmente são medicamentos de alto custo e muitas vezes uma única opção de tratamento para aquela população de pacientes. Mas o impacto orçamentário, normalmente, ele não é tão grande, porque eu tenho um nicho da população, ao contrário de doenças prevalentes. Qual é o caminho para se vencer isso? Vários países, Reino Unido, criaram políticas públicas específicas para a doença rara, onde há critérios, onde, por exemplo, nós vamos usar dados de mundo real para tomar de decisão, registros prospectivos, já que sabemos que ensaios controlados nem sempre respondem a essa pergunta. Procura-se, de alguma forma, algum caminho alternativo, porque, senão, isso é um gerador de iniquidade. Se eu ofereço uma tecnologia aqui para um indivíduo que tem uma doença prevalente, uma doença crônica prevalente, e não vou oferecer para um outro, que critério é esse? O critério é puramente econômico. Então, o caminho que se trilha é no sentido de encontrar esse equilíbrio com regras que sejam específicas para esse campo das doenças raras. Acadêmico Ricardo Cruz. Professor Denizar, eu queria lhe fazer uma pergunta de caráter absolutamente provocativa e filosófica. Recentemente, eu ouvi um convite feito e aceito ao economista Armínio Fraga para que ele falasse a respeito de como ele vê a economia na saúde. E, na verdade, o título da sessão vai ser assim, aspectos da economia na saúde. Isso é um fator que desumaniza mais a medicina? Então, todos nós temos uma preocupação enorme com a formação humanística do médico. Eu só queria lhe ouvir a sua resposta a essa pergunta. Fica claro que todas essas questões econômicas só servem para contribuir para a desumanização do médico, isto é, isso aí não ajuda em nada na formação humanística de um médico. Quer dizer, estar vivendo uma época como essa, com tantos embates, com tantos entraves econômicos, quer dizer, é mais um fator para colaborar com que isso
tanta gente luta contra o fato de que a medicina possa estar se desumanizando por uma série de questões, inteligência artificial e tantas outras questões. Quer dizer, o fator econômico é mais um fator que colabora para a desumanização do médico. Qual é a sua opinião? Acadêmico Ricardo Cruz, obrigado pela pergunta também, que eu acho que ela é provocativa mesmo. Mas eu diria que existem dois pontos de vista na formação. Primeiro, e eu entendo dessa forma, porque eu sou professor de medicina para graduação de medicina há vários anos, eu acho que a gente realmente tem que preparar o médico para lidar, no primeiro momento, com o indivíduo. É uma decisão individual onde ele quer realmente obter um benefício para aquele indivíduo. Só que a decisão individual repercute no coletivo. E muitas vezes nós não temos resposta para isso. Decisões individuais vão ter impactos no coletivo e decisões coletivas vão impor restrições individuais. A minha visão é que o médico ele não tem que ser o responsável para tomar uma decisão também baseada no aspecto econômico. Mas o gestor, o formulador de política de saúde, que tem que lidar com decisões coletivas, ele precisa dessa informação. É porque eu acho muito injusto colocar o indivíduo na ponta que está ali para decidir se ele vai ofertar ou não um tratamento baseado em critérios econômicos. Ele não tem que ser o decisor disso. Agora, a instituição, a sociedade, tem que entender quais são os limites. E nós temos vários exemplos disso. O próprio Reino Unido, em várias situações, limitava, por exemplo, o acesso. Qual era o peso mínimo de um neonato para ingressar numa UTI neonatal? Porque há evidências de que abaixo de um peso não teria a viabilidade, a probabilidade de ter sucesso seria muito baixa. Então, são decisões muito difíceis, que nós temos ainda um aspecto cultural muito, muito complicado para lidar com isso, porque o anglo-saxão consegue lidar bem com isso. Ele é pragmático. A sociedade decidiu, pronto. Nós, latinos, não. Nós lançamos mão de judicialização, que é um fenômeno eminentemente latino, não é só brasileiro, não. Colômbia judicializa educação, judicializa saúde, mas eu entendo que o médico ele está ali para, de alguma forma, maximizar o que ele pode em termos de benefício do paciente dele. Mas ele tem que entender que existe um contexto maior em que a instituição diz quais são os limites disso. Acadêmico Paulo Saldiva. Não, na mesma linha ele vai, já lhe passa a palavra, Oswaldo. Eu só vou pegar uma carona na pergunta do acadêmico Ricardo. A sua pergunta não tem resposta no modelo econômico atual. O modelo econômico ele foi baseado em você trocar um objeto por um outro, no tempo que não tinha moeda, ou você vender uma coisa e receber dinheiro. E você chama isso, quando tem uma produção disso, de commodity. Tem coisas que não são commodities, são commons. Por exemplo, conhecimento. Se hoje a maior fonte de riqueza de um país é o conhecimento você não perde, você compartilha, mas você fica com o seu, você divide. Né? Quantos de nós damos aula e sentimos até... Nós recebemos sim uma coisa, mas é satisfação, não é dinheiro. Ar, água é common, solo. E, na minha opinião, a tecnologia médica devia ser um common. Porque do jeito que ela está colocando, você vai ter remédios que não dão lucro, por exemplo, como o benzetacil, você descontinua. E, ao mesmo tempo, você sabe que hoje, mais ou menos 86% dos recursos de saúde do mundo são despendidos em 12 países. Então, os 6 maiores produtores de equipamento médico ou medicamentos do mundo têm uma renda anual maior do que o PIB de 80% das nações. Então, porque a situação você está absolutamente certo. Como que você vai negar a esperança de vida para uma pessoa? Mas o modelo, se for seguir o sistema de valoração, quando você dá para você vai estar negando. Então, você tem que fazer custo-efetividade, que não foi para isso que a gente
é o que a gente não ensina na faculdade e é obrigado a praticar e negociar ética caso a caso. E esse dilema não é... Eu posso trazer o livro, foi uma economista, esqueci o nome dela agora, ganhou o prêmio Nobel, infelizmente morreu um ano depois de ganhar o Nobel, que ela propõe a teoria de um sistema macroeconômico baseado nessas coisas que você não consegue trocar, mas que devem ser compartilhadas a partir de um acordo global. Porque mais do que... Hoje, antes de eu vir para cá, eu fui dar aula para os alunos do segundo ano da Faculdade de Medicina. A minha aula é um pouco macabra, eu não consigo sacrificar pacientes numa sequência lógica. Eu dou uma autópsia de um caso que apareceu no nosso hospital. Era um homem de 45 anos, com seminoma, disseminado, que subiu para o pescoço na metástase linfática. Virgem de tratamento na cidade de São Paulo. Quer dizer, 26% das pessoas que morrem de tumor sólido na minha cidade, que vão para o serviço de verificação de óbitos, não tem o diagnóstico primário, não tem acesso a nada. Então, eu não sei, eu tinha que explicar para os alunos como é que um indivíduo com testículo que pesou 400 gramas e que deu uma trombose de artéria, de veia, bom, vai. Não, deu na femoral, com uma perna, deu uma trombose, e esse indivíduo com um monte de metástase, um monte de coisa. Como é que esse indivíduo não conseguiu ser atendido? Porque era um alien que estava saindo do indivíduo. Quer dizer, como é que não aparece isso, né? Então, tem alguma coisa errada. Eu tive que ir para cá, eu não tinha o que falar para os alunos, né? Não tinha o que falar, porque a coisa mais digna, mínima coisa, uma coisa que você olha, você faz o diagnóstico, tem alguma coisa errada, não aconteceu. Então, eu acho que ou seja, não existe resposta possível para isso, porque no fundo você vai dizer, a pessoa que tem um tumor, um adenoma funcionante de hipófise com acromegalia, ele merece viver. Como é que você vai negar isso por causa de uma macroeconomia? Mas o gestor vai falar, bom, mas se eu tratar essa droga, vai ter um monte de gente que vai morrer. A mortalidade materna está aumentando, a mortalidade infantil está fazendo. Então, a gente que é médico ou profissional de saúde tem que tomar uma decisão, limpar a sujeira de uma situação que não é nossa. E isso não tem solução. Hoje teve aluno que saiu chorando da sala de aula porque não estava preparado. No segundo ano ele viu o que é estar na classe de baixo do Titanic. E eu não sei o que eu vou falar para os meus alunos. Eu vou dizer para ele, não trata esse cara porque tem um seminoma, que eu vou investir em pernatal? Como é que eu posso voltar para casa e dizer isso? Que eu estou escolhendo quem vai viver ou quem vai morrer. Quem sou eu? Quem somos nós para dizer disso? Desculpa, que hoje eu estou meio movido porque eu dei uma aula eu voltei para casa. Para casa não, isso aqui é minha casa, né? Vim para minha casa. Desculpa, eu bati aqui sem querer. Não, é bom para falar, em casa é minha mulher, no olhar. É bom ter, como ela não está presente, tem que ter um gongo para... Um gongo, né? Mas viu, Ricardo, eu acho que o tema que você trouxe é realmente muito interessante. Mas eu tenho uma visão, sou muito interiorano, você já me conhece. Eu acho que a economia já desumaniza, não o médico, o homem. E a busca da riqueza acaba. O grande problema é que uma das maiores riquezas do mundo hoje é a economia vinda da indústria farmacêutica. Só para você ter ideia, a Pfizer, isoladamente, se eu estiver errado, me corrija, isoladamente, ela equivale a todas as indústrias, as 6 primeiras indústrias automobilísticas do mundo. Eu estou falando aí de BMW, Mercedes-Benz, coisas desse tipo.
a riqueza da Pfizer. Entendeu? Isso foi dito aqui numa conferência, na presidência do professor Pietro Novellino, por um ex-presidente da Glaxo, não estou lembrando, Jorge Raimundo. Isso mesmo. Que vem sempre às nossas posses aqui, muito amigo, e eu conheci através do Gracomar Machado. E ele disse aqui isso. Quer dizer, uma indústria farmacêutica. Aí quando a Mônica traz isso, eu concordo totalmente com você, Mônica. Para nós somos o bode expiatório do sistema. O sistema está falido e é você e o doente naquela solidão e você tendo que dizer para ele que não tem solução quando ele acredita que você é a solução. É muito difícil, é muito angustiante. Concordo plenamente. Oswaldo Moura Brasil. Senhor presidente, acadêmicos, convidados. Talvez assim colocar uma discussão aí com o professor Denizar. O senhor estava falando há momentos assim de tratamentos dispendiosos para doenças assim relativamente raras. Foi aprovado esse ano nos Estados Unidos uma medicação nova que chama-se Luxturna para ser injetada dentro do olho, que é uma medicação que faz uma modificação genética. Ela retira um gene deficiente da retinose pigmentária, de uma forma da retinose pigmentária, e cura, digamos, teoricamente, o paciente. E essa é uma doença que não é rara, é uma doença muito frequente, quer dizer, teoricamente, um número muito grande de jovens, de crianças que ainda não teriam uma destruição da retina, poderiam se beneficiar com uma visão normal a vida toda. Uma ampola do Luxturna custa hoje $900 mil. Aonde nós vamos ficar, como vai caminhar o mundo, se esse tratamento se disseminar, como provavelmente deveria se disseminar, e não só corrigindo esse gene, mas talvez 100 ou 200 outros genes diferentes com tratamentos a esse nível. Qual é o nosso futuro aí? Qual é a sua opinião? Acadêmico Moura Brasil, obrigado pela pergunta difícil. Essa é uma discussão mundial. Você sabe que os Estados Unidos é o país que paga os maiores preços de medicamento no mundo. Tanto que o presidente Donald Trump, ele elegeu essa questão de como enfrentar isso. Teve discussões recentes, publicadas na Economist, que o presidente da Pfizer teve que voltar atrás no aumento, o presidente da Novartis, o CEO da Novartis, CEO da Pfizer. E alguns caminhos que estão sendo, pelo menos, identificados para minimizar um pouco disso. Nos Estados Unidos é uma discussão que já envolve o FDA. Por exemplo, o comissário do FDA, Scott Gottlieb, declarou explicitamente de que talvez seja necessário mexer no sistema regulatório para, de alguma forma, reduzir o preço final. Porque um dos grandes custos do medicamento é o fase 3. Porque você precisa fazer um ensaio clínico multicêntrico, auditoria, recrutamento, isso tem muito custo. Em algumas condições, principalmente no momento que a gente vive de câncer, como você tem marcadores moleculares muito específicos, talvez não seja necessário fazer um fase 3. Você pode aprovar em fase 2, porque são menores as populações, você não teria como produzir isso. Outro caminho que está sendo, pelo menos, identificado pelas agências regulatórias é usar dados do mundo real. Em função de toda essa tecnologia existente hoje, wearables, dados que vêm de fontes pagadoras, de alguma forma, registros prospectivos, usar esses dados para eventualmente até aprovar um medicamento de forma condicional e acompanhar depois para ver se ele realmente vai fazer sentido após uma fase de segurança. É claro que fase 1 e fase 2 tem que acontecer. Esse é um ponto. A indústria farmacêutica já entendeu que também não é sustentável o que ela está fazendo. E do ponto de vista de não vai ter governo para pagar esse alto custo. E algumas experiências, e a gente tem exemplos aí, inclusive na hepatite C, os países estão começando, as indústrias estão começando a customizar o preço de acordo com a capacidade de pagar dos países. Na hepatite C isso aconteceu, o medicamento Sofosbuvir, quando ele entrou no mercado, por exemplo, no Egito, dada a prevalência da doença e a condição econômica, ele teve o menor preço mundial. O Brasil também fez isso, e de forma muito correta, o que mostra o papel do gestor público. Ele usou o poder de barganha. O Brasil tem um programa de hepatite viral bastante robusto, exitoso. Ele usou o poder de barganha e colocou 3 medicamentos, um inibidor da polimerase, 2
outros inibidores, com custo muito baixo de aquisição, para que fosse incorporado. O Reino Unido, quando faz a conta de razão de custo-efetividade, para dizer, olha, a gente paga, a disposição para pagar, o willingness to pay, é X. Se a indústria não reduz o preço do medicamento para chegar naquele limiar, ele não incorpora. Basta olhar, é um site público do NICE, National Institute for Clinical Excellence, que está lá, a indústria baixou, ele não pode dizer qual foi o preço, por razões de confidencialidade, mas isso entra dentro da lógica da negociação. Então, existem um outro caminho que a própria indústria também está enxergando hoje como possível, chamado compartilhamento de risco. Tem uma publicação hoje da Biogen, na Folha de São Paulo, mostrando o CEO da Biogen no Brasil, já falando em compartilhamento de risco. O que é isso? Combina-se que a eficácia é X%. Se não funcionar, o pagador não vai, quem está comprando, adquirindo, seja o governo, seja um plano de saúde, não vai pagar por aquilo. Ou então, que é inclusive a notícia da Biogen hoje no jornal, mostrando o seguinte, olha, nós estamos dizendo que vão ser 1.000 e poucos pacientes. Se ultrapassar isso, o governo precisa pagar. A Biogen vai pagar por esse tratamento. Então, existem alguns caminhos que a própria indústria está reconhecendo que tem que percorrer, porque senão o negócio dela não é sustentável. Adolfo. Na realidade, essa situação com a indústria farmacêutica é muito complicada, né? Porque a gente vive no Brasil atualmente uma legislação que, quando a gente entra no estudo fase 3, a indústria vai ter que dar a droga para o resto da vida. Até onde eu sei, nós somos o único país que faz isso. Então, a gente vive atualmente um problema que a indústria não quer mais fazer fase 3 no Brasil. Porque, então, a situação é muito complexa aqui no Brasil, porque se a gente perder também o fase 3, eu entendo o governo exigir que o laboratório pague até o reembolso, que o medicamento seja reembolsado, o paciente não pode ser prejudicado, mas para o resto da vida também. Então, assim, até onde eu sei, é o único país que faz isso. Isso foi o que foi me dito em várias reuniões que eu já fui, que não tem nenhum país que faça isso. E no Brasil isso é uma decisão. Então, um paciente de pesquisa fase 3 começou a acromegalia. Uma coisa é fazer isso para câncer, que os pacientes têm uma sobrevida de 6 meses ao ano. Imagina para a doença como é a que eu trato, que o paciente pode viver 40 anos com a doença. Você acha que vai vir pesquisa de acromegalia de Cushing mais para o Brasil? Assim... Então, assim, essa relação é toda muito complicada do governo com a indústria farmacêutica e a gente fica nesse meio, ali com o paciente na sua frente, você sabe que tem as drogas, você sabe que ele pode ser tratado, que se ele não for tratado, ele vai morrer no Cushing, então é fato. E o que a gente faz? Fala para ele, por favor, procure um advogado, porque o meu papel aqui, eu não tenho mais aonde ir. É muito frustrante o jeito que a gente lida dentro da pesquisa e dentro da assistência. Comprovando que a... Faz favor. Sabe qual é a tributação de medicamento no Brasil? Mais de 30%. O governo quer fazer a parte dele e tira tributo. Não tira tributo de outras áreas? Por exemplo, alimentação bovina não tem tributo. Então, tira tributo do ser humano. É um caminho. Bem, mas só para provar a dificuldade que é esse país, Mônica, com um grande trabalho, especialmente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, numa pressão muito grande, o governo realmente comprou, eu não tenho bem certeza, mas perto de 700 mil tratamentos completos de hepatite C. Por quê? Porque o Brasil tem 1,5 milhão de portadores de hepatite C. Qual é o grande problema? É identificar agora os portadores. Nós sabemos o perfil dele, mas não sabemos quem são. E não conseguimos, eu telefonei para pessoas importantes da Globo, telefonei até para o Luciano Huck, e ele falou, Galvão, é ano de eleição, não posso fazer uma propaganda dessa. Dá para acreditar nisso? Porque eu queria, isso a pedido do Paulo Bittencourt, da Bahia, que é o presidente da sociedade atual. Ele falou, Galvão, me ajude a divulgar isso pelo Brasil todo,
para que indivíduos que foram transfundidos antes de 1990 façam o exame de sangue. Se for positivo, tem um tratamento completo por 3 meses, com índice de cura de 97%. Você sabe disso. E nós não encontramos pessoas. De repente, a gente perde até o tempo de validade da compra, uma compra fantástica, porque não encontramos pessoas e não tem como divulgar. É um país complicado, sim, né? Professor Adolfo Aires. Senhor presidente, acadêmicos, acadêmica, ilustres convidados, o que eu vou falar não é nada simpático. Eu me refiro aos furtos de um hospital, que é uma doença crônica no Brasil. O Hospital Universitário do Fundão foi inaugurado em 78. Só de lençóis sumiam 20 por dia. 20 lençóis. Eu não estou me referindo a cobertores, fronhas, tampa de sanitário, cortina de box. E já sabia que quem furta mais no hospital é o funcionário, não é o paciente. Nós tínhamos, na Divisão Nacional de Saúde Mental, onde eu fui uma vez diretor de um serviço de normas de assistência técnica, um agente da Polícia Federal acabou com todos os furtos da divisão. Era Pinel, Manicômio Judiciário, Engenho de Dentro e Colônia. E ele acabou com os furtos. Mas ele pediu um apartamento, ele dormia no hospital, noite e dia, ele rondava. Quer dizer, é um papel extremamente antipático, mas que deu muita economia para o Hospital do Fundão. Agora, como um dado pitoresco, eu estive em Buenos Aires na transição dos anos 80 para 90, eu e o acadêmico Eustáquio Portela, para participar de um simpósio, e o administrador do Hospital Universitário de Buenos Aires me chamou a um canto e formulou uma pergunta que eu não soube responder. Imagine o que de mais estranho furtaram nesse hospital. Eu disse, eu não sei, furtaram um elevador. Com cabine, com motor, desapareceu o elevador. Certamente foi com a anuência da portaria. Mas ele me disse que o que se passa é que ele era argentino, tem um sangue muito caliente. E com isso levaram um elevador e nunca descobriram para onde ele foi. Só isso. Mais alguma pergunta ou comentário dos nossos acadêmicos? Então, ao encerrar essa brilhantíssima sessão e simpósio, eu queria agradecer à acadêmica Eliette Busquelat pela ideia e pela qualificação dos convidados, desde o nosso excelente coordenador aos nossos conferencistas, que foram maravilhosos. Foi uma tarde e noite riquíssima. E espero que na semana que vem estejamos todos aqui de novo a prestigiar a nossa querida academia. Boa noite, bom vinho a todos.